Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Gestão da Engenharia. Hoje é um dia muito feliz, pessoas amiguíssimas que estão aqui na mesa comigo, pessoas que realmente têm feito a construção civil no país, que têm feito acontecer com inovação, com novas tecnologias, com uma ousadia que é necessária nesse mercado da construção civil tão competitivo. Hoje a gente vai estar aqui com o Léo, que é um representante, um grande amigo meu de várias datas. Estamos também com o Kleber, representante de um grupo, que é o grupo da XBAR, Elitec e a FAC, que já estão há mais de 10 anos no mercado, há décadas no mercado, e agora estão trazendo um novo produto que vai ser tema dessa discussão desse podcast. E também com o Wilson, um amigo que a gente conheceu de nova data agora, mas uma pessoa muito querida já no grupo. E a gente tem tido aqui um relacionamento muito grande através da Zeta Educação, né, Wilson? A gente tem desenvolvido novas parcerias, buscado trazer um pouco de qualidade e gestão, e nessa jornada, o grupo com a XBAR, que vai ser o tema daqui do podcast hoje, a gente vai falar muito sobre barramento blindado. Alô, você engenheiro de obra, atenção, o tema de hoje é um tema muito importante para você. E quem está falando aqui é alguém que já teve mais de 7 anos de experiência em obras. É um tema essencial. Você que é engenheiro, você que faz gestão de obra e você, dono de construtoras, incorporadoras, tem que entender esse tema. Barramento blindado é uma solução extremamente viável e econômica, e você pode estar perdendo dinheiro continuando fazendo as suas obras em cabos, tá? A gente vai discutir bastante sobre isso, tá? E também vamos discutir todos os outros sistemas aqui que gerem a instalação, a manutenção e o pós-obra desse sistema tão bem conceituado já e tão disseminado na construção civil, que é o barramento blindado. Wilson, vou começar com você. Pois não, prazer. Queria entender um pouco, né, como é que é o grupo, como é que o grupo hoje está estruturado, né, como é que o grupo hoje vem com a XBAR aí, como sendo a filha mais nova do grupo, né, mas pelo que a gente conversou, né, e já tem trabalhado aqui internamente, vocês têm também a Elitec, né, que é a parte de disjuntores, e tem a FAC, que é uma das empresas mais antigas do grupo com relação a centro de medições. Mas eu queria que você explicasse aqui para a nossa audiência um pouco como é que é o grupo hoje, como é que ele está se portando no mercado, como é que ele está se posicionando no mercado nesse momento. Sim, em primeiro lugar, obrigado, oportunidade única. Obrigado, eu que agradeço. E espero que nós nos encontramos muitas outras vezes em prol de um futuro técnico mais apropriado para projetistas, instaladores, consultores, porque só se unindo que nós vamos conseguir atingir resultados melhores e uma eficácia melhor depois para o produto final e para o empreendimento. A XBAR System, você falou muito bem, é a caçula de um grupo, né? Nós temos 1 ano de fundação, mas um background bastante extenso, de quase 30 anos, e nós nos unimos à FAC, ao Fábio Sampaio, que é uma empresa já de 15 anos de mercado, especialista em centro de medição, em potência, em entradas de energias padronizadas em todas as concessionárias do Brasil, e da FAC nasceu uma solução que é a Elitec, de ter os próprios componentes, de ter os próprios dispositivos de proteção e manobra para compor o pacote, para apresentar uma competitividade bem acentuada nos negócios. Lembrando que são todos disjuntores, componentes, elementos de sinalização e comando certificados, né, tanto nas normas internacionais quanto nas normas nacionais vigentes, além das concessionárias que exigem as homologações específicas. A XBAR, ela nasceu para transmissão e distribuição de energia com barramentos blindados. Junto ao Kleber, nós temos uma carreira bastante extensa, uma carreira de âmbito nacional e internacional. E nós estudamos muito, nos dedicamos muito nos bastidores para trazer um produto para o mercado que seja eficiente, seguro, compacto e que ofereça principalmente para as instaladoras, para o engenheiro que você aí chamou para participar aí da audiência desse podcast, rapidez, porque nós sabemos e nós conhecemos as dores dos instaladores, das incorporadoras, que é o medir obra, né? Eu também fui um ex-engenheiro de obra e sei o quanto é dolorido você ter a falta do material e ter que medir obra para acompanhar o seu cronograma físico-financeiro de forma saudável, né? Então a XBAR nasceu com um produto voltado especificamente para esse mercado,
com um teor industrial também, então a gente consegue atender essas duas frentes. E tem uma forma de trabalhar e uma metodologia industrial muito objetiva, né? Então nós aproveitamos até para convidar todos vocês para que façam uma visita, façam treinamentos com a nossa equipe técnica e conheçam um pouco mais sobre essas soluções que nós garantimos desde a medição de obra até o pós-venda, né? Até a energização, nós garantimos bastante rapidez, inclusive na fase orçamentária, né, que nós sabemos que a obra, de certa forma, ela já começa com certo atraso e ela tem que ter muita velocidade para acompanhar aí esse cronograma, Flávio. Wilson, eu como um conhecedor, né, dos processos, né, lá atrás como engenheiro de obra e hoje como um dono de instaladora, né, aqui com a Zeta Instalações, e agora entrando aqui no ramo da educação, eu vejo que sempre é necessário fazer uma ponte entre o técnico e a execução e o prático ali, né? A execução e o prático com o técnico, né? Então você falou aqui um pouco de treinamento, né? Com relação ao barramento. É uma coisa que muitas das vezes, se você contrata empresas que não sabem fazer, existem muitas empresas no mercado que nunca passaram por nenhum tipo de treinamento e estão montando barramento. Isso me preocupa. Me preocupa como dono de instalador, me preocupa como ser humano, me preocupa como alguém da construção civil, né? E muitas vezes a gente não dá a devida atenção a essa junção da prática, né? Do dia a dia com alguém tecnicamente capacitado. Vou focar aqui um pouco na X-Bar, depois a gente fala um pouquinho das outras empresas, Claro, né? Que é a LTEC e a FAC, que já são empresas consolidadas, a gente fala um pouco da importância. Sim. Mas me chama muita atenção porque sempre foi algo, em 2013 mais ou menos, foi algo novo para mim como engenheiro, né? Barramento blindado, né? Eu falei, nossa, o que é isso? Então assim, eu comecei a me aprofundar, eu como engenheiro, já era engenheiro, já estava em obra desde 2008, mas eu até então não tinha tido essa oportunidade de trabalhar com barramento blindado, né? Eu sempre vi, né, como uma coisa muito mais complexa do que realmente ela é. E eu, engenheiro, falo, nossa, barramento blindado, deixa eu parar aqui. Aí, como sempre, a minha característica, né, de estudar, de correr atrás, de se aperfeiçoar, entender, comecei a dominar, né, os cuidados, as minhas obras e tal. Mas assim, o que eu quero trazer aqui para você? Qual que é a importância hoje de várias empresas? A gente está num boom da construção civil. Então, Sim. dentro de São Paulo, aqui ano após ano, a gente vem batendo recorde de vendas e obras que não param. A gente, né, tem até essa dificuldade da mão de obra. Qual que é a importância que você dá, qual que é a relevância que você dá das empresas de instalações terem a consciência que elas precisam fazer um curso técnico, fazer um treinamento, né, mandar seus funcionários, isso tem que partir do dono, né, para que elas sejam treinadas, a equipe seja treinada por vocês, porque assim, minha visão, tá? Eu vejo a indústria muito organizada, eu vejo a indústria com processo, mas ela não vai entregar o serviço completo, que é o sistema de fornecer energia do centro de medição até a unidade autônoma, no caso de vocês vão ali até a caixa MEC, né, falando aqui um pouco mais técnico. Sim. É um sistema, não é só fabricação, né? Não é só a fabricação, então tem que ter a acoplação realmente da prestação do serviço. Então quando você olha para o sistema, qual que é a importância que você vê do lado do fabricante ter pessoas qualificadas e treinadas para que possam executar o serviço? Flávio, você tocou num assunto muito, muito importante. E você falou uma palavra-chave, sistema. Nós insistimos muito nisso, eu e o Kleber, nós trabalhamos bastante com essa disseminação do conceito. Os barramentos blindados, nós temos que entendê-lo como um fornecimento de sistema. Desde a medição, desde o pré-venda, que é o anteprojeto, é a fase orçamentária, ter extrema atenção ali na parte quantitativa, na queda de tensão, que é o que vem a trazer o barramento como uma solução mais viável do que os cabos, que depois a gente entra nesse tema, né, de uma forma mais técnica, até o conceito de medir essa obra com muita eficiência, porque eu costumo dizer que o barramento blindado é um terno de alfaiataria, né? Ele tem que ser feito sob medida e quando for necessário algumas peças de ajustes, e essas peças de ajustes elas devem ser administradas também de forma a não ferir o seu cronograma, não ferir as suas medições e ir arrastando isso até o pós-venda. Porque a obra, nós temos alguns termos ali ingerenciáveis. Não é verdade, Léo? Você tem a poeira, você tem a umidade, você tem um empreiteiro ali de gesso ou que trabalha com algum outro tipo de material líquido que você
talvez não esteja perto dele no momento que ele está aplicando e pode cair sob o barramento. Então a educação, Flávio, ela é parte fundamental. E nós trabalhamos muito forte nisso. O Kleber é um engenheiro voltado para essa educação técnica. Eu também. Trabalhamos desde a base até o comissionamento do produto. E nós temos, no próximo dia 9/9, eu até aproveito, Flávio, para divulgar e convidar os amigos, principalmente projetistas, instaladores, nós vamos ter o primeiro X-Bar Day, que nós vamos tratar inteiramente de conceito técnico. Criamos uma biblioteca exclusiva, criamos uma metodologia de instalação, e se não for trabalhado essa base, nós não podemos cobrar lá na frente. Né? Nós temos que treinar, treinar e treinar, para ter um resultado um pouco mais para frente. Nós já estamos colhendo esses frutos, é cansativo, você não consegue faturar treinamento, né? Você não consegue faturar, de certa forma, educação, mas ela é fundamental para você colher resultados melhores, né, nos próximos fornecimentos, e os clientes têm bastante necessidade disso. Sim. Porque a gente vive um momento com a mão de obra escassa, uma mão de obra importantíssima que você não consegue anunciar aí num site de emprego e receber diversos currículos. Você precisa que esse profissional tenha uma vivência, pelo menos uma, duas experiências com o barramento blindado. Então nós temos que trabalhar, como você disse no começo, o sistema. E o sistema é andar de mão dadas aí com a incorporadora, vocês, construtores, instaladoras, os projetistas, e nós vamos caminhando sem orgulho, sem ego, em prol, né, de ter uma conservação melhor. Uma vez, Flávio, para que você tenha ideia, nós fizemos um estudo nos últimos 10 anos de todas as faltas, de todos os acidentes que ocorreram com barramentos blindados. Quase 60% desses acidentes, eles vêm ao encontro de uma instalação que não estava apropriada com o que a gente preconiza nos manuais de instalação, operação e manutenção. Muito interessante isso, hein? Bastante. E relevante. É algo que realmente tem uma proporção imensa, porque isso causa também para a construtora, para a instaladora, sim, algo muito importante, que são valores. Tá? É uma perda de valores, de dinheiro muito grande, justamente pela falta de um treinamento, pela falta de um profissional que esteja ali habilitado para estar fazendo aquele tipo de instalação. Certamente, os valores estão ligados à imagem da construtora. Totalmente. Né? Diretamente ligados à imagem. Hoje a gente tem um problema muito grande, né? Problema não, eu falo que é até uma solução. Porque hoje, quando se entrega um empreendimento, já se cria-se lá vários grupos de pessoas, né, do próprio condomínio, e se tem algum tipo de situação que ele não está satisfeito, ele põe ali. É uma forma também das próprias construtoras, as instaladoras estarem sempre atentas a isso, porque reverte negativamente se não tiver esse trabalho. E com uma velocidade incrível, né? Exatamente. E hoje a velocidade é algo que a gente precisa trabalhar muito. Bom, vamos lá, pessoal. Só para a gente se situar aqui, tá? Vocês estão aí nos ouvindo. A gente está aqui numa mesa muito técnica, gente. Você não entende o tamanho do conhecimento que tem aqui nessa mesa. Léo, quanto tempo de construção civil? Uns 30 anos. Wilson? 27 anos de Kleber? carreira. 20 anos. 20 anos. Eu tô desde 2008. Então aí, fora a minha história aí, né, que é o ajudante de pedreiro, que não mexia com todo esse arcabouço técnico, né, mas já estava ali em obra, já né? Faz parte de obra já faz parte também, de obra também, né? História Mas vencedora. praticamente desde os 7 anos, dentro da construção civil, desde os 7 anos de idade dentro da construção civil. A maior e melhor escola, né, Maior Flávio? e melhor escola. Verdade. E eu vou fazer um ponto aqui com tudo que vocês falaram, que é o seguinte. Se a gente não trabalhar a educação, e é por isso que eu disse, né? Eu sou um cara extremamente técnico, fui um cara extremamente do campo, tá? E eu disse para a educação justamente por entender essa dificuldade, essa falta que realmente tem. Porque a gente pega ali o projetista, cara que se formou, fez pós-graduação, MBA e foi para fora do país. Sim. Ok, então o projetista lógico, normalmente a gente está falando de projetistas que já tem um renome no mercado, mas é um cara capacitado tecnicamente. Certo. Aí ele projeta e vem para a indústria.
Eu visitei a fábrica de vocês, cara, para mim foi uma coisa assim, de outro mundo. A tecnologia que vocês estão implantando, tentando driblar a mão de obra. A fábrica de vocês que eu visitei há uns 20 dias atrás, me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Aí você vai na fábrica, processos, de novo, uma coisa bem elaborada, uma coisa que tem processo, uma coisa que tem conhecimento técnico. Né? Então você está lá o projetista, você está aqui a fábrica. Aí vem aonde nasce a Delta 5, que é a mentoria, e onde nasce essa parte da educação da Zeta, que é a gente, que somos nós, os tidos como empreiteiro ou empresas de engenharia, que é quem vai lá realmente instalar. E aí existe um gap muito grande nisso. É um gap muito grande. A gente, quando está trabalhando lá no dia a dia, ou a gente como um todo do mercado, e aqui eu coloco todo mundo na mesma cesta, é uma coisa que está esquecida pelo processo. Eu vejo muito nos podcasts falar da cadeia construtiva, falar da cadeia... Gente, mas quem vai executar lá na ponta somos nós. Exatamente. Se a gente como empresa, como indústria, como pessoas, não tiver um olhar para essa cadeia, a gente vai continuar fazendo o processo quebrar nessa cadeia, porque, de novo, o projetista, a indústria, a gente, a construtora. Quem executa está desprovido de informação, está desprovido do tempo e do interesse de ter uma empresa realmente de gestão, uma empresa que realmente faz uma coisa acontecer de uma forma mais sólida. E a gente está falando aqui de um tema, de um processo da construção. Você imaginou ter que trocar um barramento com um prédio em funcionamento? Eu já imaginei. Já passamos por isso. Passamos por isso. É extremamente desagradável. Gente, é assim, uma construtora que tiver que trocar um barramento ou alguma peça com ele, o prédio em funcionamento entregue, por uma má instalação, se não tiver processos e educação para mitigar esses riscos, é uma queima de imagem, né? É um prejuízo para a imagem da construtora enorme. Flávio, na criação da X-Bar, eu e o Wilson, nos preocupamos muito com essa questão do pós-venda, do funcionamento do equipamento, né? Então hoje a gente tem ido em todas as obras, dado treinamento para o instalador, acompanhado a instalação, justamente para que não venha ocorrer problemas futuros, entendeu? E está sendo muito legal o feedback desses instaladores e das construtoras. Porque aquilo que era um peso para ele, uma situação muito difícil de ter não tem uma pessoa especialista naquela função. Exato. De montagem do barramento, entendeu? Então o próprio instalador se sente mais apto a fazer aquilo depois de um treinamento, mais confiante, e o resultado tem sido excelente, porque vem o feedback dos próprios, os donos das construtoras, os donos das instaladoras. Assim, é uma coisa diferente que a gente tem feito, acompanhar a instalação. Isso. Né? Eu não tenho a preocupação com o tempo que eu vou ficar, 1, 2, 3 dias, mas isso ganha muito. Está no planejamento, ganha muito, fica mais transparente o processo. E a agilidade, depois que se pega o jeito, se faz da forma correta, você ganha tempo na frente. Então, nós nos preocupamos muito com isso daí, tem dado muito certo, sabe? 2 dias na obra, 2, 3 dias acompanhando e o resultado vem, sabe? Tá sendo muito bom. É um investimento de tempo que você sente que... Com a preocupação do funcionamento. Exatamente. Depois. Então você megou a obra, você certificou, você entregou a obra, você está tranquilo que aquilo ali tá pronto para funcionar... 100% de carga, 50% da carga, tem as variáveis de cada obra, né? Então, assim, você tem a certeza que aquilo lá vai funcionar plenamente. Sabe, o Kleber, que é uma coisa que eu vejo assim nas construtoras, às vezes ela não tem ciência, ou não dá tempo, todas estão com muitas obras, mas ela não tem a ciência da importância que é ter um apoio técnico ali na obra, depois de montagem, para que tenha essa garantia. No final, muitas das vezes eu vejo que o engenheiro quer ligar a obra dele o mais rápido possível, porque a gente nem vai entrar no assunto aqui, porque senão é assunto de outro podcast, tá, gente? Entrar no processo da Enel. Né? Então, se a gente for falar aqui de processo de Enel, que tem toda essa questão de centro de medição e barramento, né? É assunto para outro podcast. Depois a gente até marca outro aí de 2 horas para poder falar dos trâmites junto à Enel, né? Que é a concessionária aqui de São Paulo, que faz toda a homologação, né? Tudo
tudo isso aqui, gente, depois é homologado, entrega à concessionária, tem todo um processo aqui de muita rigidez também. Mas ter esse acompanhamento ali durante a montagem, ter a certeza que ali ficou conforme as especificações de vocês, que são fabricantes, que tiveram todo o background ali de fazer o estudo, todo aquele contexto de técnico, né, de estruturar a coisa de uma forma técnica, trazer isso na obra e verificar que aquilo ali realmente vai funcionar como um sistema, da forma como vocês projetaram lá atrás, isso para mim, eu tô falando agora na minha posição de instalador, tá? É uma tranquilidade que eu tenho. Poxa, eu tô tranquilo. Alguém que realmente projetou, que me ajudou desde o começo, tá indo lá validar a minha instalação. Além, ele foi lá e treinou meu profissional. Ele corrigiu defeitos. Então, ter esse apoio, para mim, como instalador, e aqui, gente, eu sou instalador, mas eu não trato nenhum instalador de São Paulo como meu concorrente. Eu trato todo mundo como parceiro. Então, qualquer pessoa, seja ela menor ou maior do que eu, gente, a gente está aberto. A minha intenção aqui como instalador é disseminar as instalações e profissionalizar esse mercado. Então, assim, gente, existem outros fabricantes no mercado, existem outras marcas no mercado, mas o que eu tenho valorizado na X-Bar é essa parceria e essa preocupação em realmente entregar um sistema de qualidade. Isso é o que me chamou a atenção, é o que me fez trabalhar com vocês na parceria. Flávio, uma coisa interessante assim, o nosso objetivo também é criar parceiros, né? A gente até colocou o logo lá, fortalecendo parcerias, que é o seguinte, a gente quer ter o parceiro, eu quero fornecer uma obra, eu quero, a partir dessa primeira obra, a gente vai ensinar, vai treinar, e eu quero ter outras obras dessa mesma construtora, desse mesmo... Que o ciclo seja constante, Você entendeu? Então, assim, hoje a gente tem um mercado dentro do grupo que é muito grande. Então, nosso objetivo, eu tenho 10, 15, 20 parceiros e queremos atender bem, né? Eu tenho 4, 5 obras de cada parceiro, então esse é o objetivo, né? A gente, lógico, quer atender todo mundo muito bem, quer abrir o mercado, né? Uma empresa nova, então a gente precisa aparecer, né? E esse é o objetivo, conquistar o cliente para estar voltando e fazendo várias obras desse mesmo cliente. Uma coisa que eu digo assim, a empresa é nova, mas como o Wilson colocou, o background é enorme, o conhecimento, a expertise de mercado é muito grande. E as dores, Léo, elas são importantes para fazer você crescer, né? No projeto da X-Bar System, nós aglutinamos ali todas as dores, as dificuldades, a nossa história como engenheiro instalador, a nossa história atendendo um Flávio da Zeta. Então, trouxemos tudo isso, colocamos um liquidificador, fizemos aí uma vitamina e trabalhamos um produto do qual podemos ter problema naturalmente. Naturalmente, porque tem uma série de fatores que podem influenciar. Mas uma regra importantíssima, e você sabe muito bem disso, o telefone não pode tocar mais do que 3 vezes na X-Bar System. Né? O que nós temos ouvido muito no mercado, e que de certa forma, como o Flávio disse, não vamos entrar nesse mérito, mas é um desrespeito a não atender o telefone. Sim. O Flávio vai me ligar talvez para me dar bronca, o Flávio vai me ligar para fazer um elogio, o Flávio vai me ligar para cobrar um projeto, mas eu tenho que atender. Exato. Senão eu não fortaleço essas parcerias. E o Flávio falando a respeito da imagem do produto final das construtoras. Ok, tem uma imagem ali da construtora X, mas por trás da construtora X tem uma família que comprou um sonho. É isso mesmo. Quando o Flávio tocou no assunto, você já imaginou trocar um barramento, não é, Flavinho? Com todos os condôminos pendurados, daí você tem ali a jovem senhora que faz home office e que cuida do bebê. Você tem a geladeira cheia ali de alimentos de um outro casal de idoso. Você tem uma pessoa que precisa de um equipamento médico que não pode ser desenergizado. Exatamente. Flávio, ele abre um monte de problemas diante de um monte de CPFs que vai... Então, a nossa atuação tem que ser uma atuação, acima de tudo, muito, muito respeitosa desde o começo. Né? Por muitas vezes nós declinamos. Você sabe, Léo? Sim. Muitas vezes você fala, poxa, Wilson, não dá, Léo, estamos aqui numa situação que não tem informação, Flávio, não chegou a base necessária para a gente nem sequer orçar como a gente vai projetar. É verdade. E a gente vai atrás ainda e conversa e tudo, mas quando não dá, é melhor a gente não fazer o duvidoso.
né? É o que o Flávio tanto A credibilidade coloca lá é na tudo, base né? A educacional. confiança. É isso aí. E de novo, a gente tem todo esse estudo, tem toda essa técnica, né? Tem tudo isso. E isso não pode, gente. É o que eu bato. Para mim é missão de vida, tá? Missão. É missão de vida. Não adianta a gente ter toda essa tecnologia e na obra ser montada de qualquer jeito. É isso. Pessoal, eu tenho certeza que nesse momento aqui deve ter no mínimo aí uns 200 barramentos sendo montados aqui em São Paulo. Certo? Agora, nós estamos aqui Por conversando. baixo. Por baixo, eu vou chutar Depois nós abrimos um parênteses sobre esse número. sim. Deve ter uns 200 barramentos aqui sendo montados agora. Aqui Certamente, deve ter Flávio. gente lá com torquímetro apertando Certamente. alguma coisa, correto? Certamente. Esse ponto que você trouxe do CPF lá na ponta é tão importante que se eu fosse engenheiro e estiver me escutando agora, corre e vai ver se o barramento está sendo montado, tá? Faz isso. Vai por mim, vai lá verificar, depois a gente vai entrar aqui em algumas Sem coisas pulga técnicas. atrás da Vai lá ver. Eu aprendi uma coisa na engenharia verdade. e graças a Deus eu tive uma escola muito, muito boa e assim, eu sou grato a essa escola eternamente. Eu sou uma pessoa de uma escola muito boa, cara. E a gente tinha uma coisa assim, pega na sua obra e pega os caminhos críticos e acompanhe de perto. Que não é confortável, né? É assim, pega os caminhos críticos da sua obra e acompanhe de perto. Uhum. Então, qual que era os caminhos críticos? Fundação. Fundação e Sim. contenção. Quando começava a fundação e contenção, o engenheiro tem que estar do lado da fundação e da contenção. Não é, nesse momento, não é escritório, não é planilha, não é FVS, cara, campo. é campo. Não é confortável, Não né, é Flávio? confortável, é pé na lama. Só que assim, eu acompanhava minhas fundações muito de perto, porque é caminho crítico. Eu acompanhava minhas contenções e minha movimentação de terra muito de perto. E isso é escola, é da escola de onde eu vim. E isso ia seguindo, né? Depois a gente acompanhava a estrutura muito de perto. Tinha um procedimento na empresa que era assim, o engenheiro, ele era responsável por conferir a armação dos blocos. Não podia delegar. Era o engenheiro, era responsável por conferir a armação E a dos blocos. assinatura dele. Tem que ter. E era procedimento. E a gente ia lá. E eu entendi isso muito claro, porque ali é onde tem os caminhos críticos. Estrutura, caminho crítico. Sim. Depois da estrutura, a gente tem alguns caminhos críticos, não é tão crítico, mas tem que ter um certo cuidado por uma questão de segurança, que é fachada. Então, quando começava a montar os balancinhos, a conferência dos balancinhos na cobertura da fixação era minha. Era responsabilidade minha, dos engenheiros daquela empresa. Então, era outro caminho crítico, né? Agora, não tão por complexidade de execução, mas por complexidade de segurança. Sim. E eu colocava também o barramento blindado e centro de medição como um caminho crítico. Sim. Então, tinha coisas que eu não delegava. Não tem como. Não tem como delegar esses sistemas. Então, isso é muito fixo na minha cabeça, quando eu fui engenheiro de obra. Caminhos críticos da obra, eu gerenciava muito de perto. A pintura, delega, não tem problema. A pintura ficou um pouco para lá, refaz. Sabe? Tem algumas coisas que você consegue refazer que não vai ter que trazer transtorno. Não que seja menos importante. Não é que é menos importante, sim, mas tudo... entendi o que você falou, tronco. Dentro de uma gestão, Uhum. eu também era muito colocado nessa empresa, curva ABC. ABC, cara, faz o básico. ABC, gestão básica. ABC. O que é A? Cara, é isso. O que é B? É isso. O que é C? É isso. Isso sempre teve muito claro na minha cabeça como gestor de obras. E tive obras de 30 torres ao mesmo tempo. Então isso estava muito claro. Então o barramento é realmente... Porque, veja o ponto. Tá bom, deu um problema no caixilho. Não vai dar em todos os caixilhos da obra. Vai dar em um apartamento. Você vai lá e resolve pontual. Deu problema na fundação. Cara, vai ter que mexer com todo mundo. Exatamente. Deu problema, vai mexer com todo mundo. Então, ter essa ciência do uso final, o engenheiro de campo, ter essa ciência do uso final, vai te dar um direcionamento de onde ele tem que atuar com mais energia. Certamente. Onde Sabe? depositar mais foco. Onde depositar mais foco, porque a gente tem tantas atribuições como engenheiro de obra hoje, desde psicólogo a gestor, né? O que a gente menos faz é engenharia. Né? É verdade, é tanto que o tema aqui do podcast é gestão da engenharia. É gestão. A gente é psicólogo, a gente é muitas vezes psicanalista. É pai. É pai. São várias funções. Sem falar nas funções atribuídas administrativas, né? E o território sem gestão é um território que... Exatamente. Mas a gente precisa ter a linha de raciocínio daquilo que é realmente o centro, né? Ter que entender que isso aqui está comigo, isso aqui eu não posso errar. Exatamente. Isso aqui eu tenho margem. Não é que eu vou deixar errar, mas isso aqui eu tenho margem. É o exemplo que eu dei. Se um sistema de caixilho der problema, ele não vai dar em todos os caixilhos da obra. Ele pode dar em um. Exato. 2, 3, 4, mas é pontual, você resolve o apartamento pontual. Quando você pega a parte de barramento, que é o nosso tema aqui hoje, é igual a sua fundação. O transtorno de resolver algo de barramento é muito complexo, como você muito bem citou, né? Então assim, engenheiro,
É um tema que você tem que ter. Se você não tem conhecimento, e aí vem o problema. Eu sou engenheiro civil de formação. Fiz pós em cálculo estrutural, formação. Eu não tenho capacidade e conhecimento técnico de faculdade, lógico que eu desenvolvi ao longo, depois quando eu fui com instaladora, para entender barramento. Eu sei que, como eu, lá do passado, tem N engenheiros disso. Barramento blindado. O barramento blindado, muitas vezes, vai ficar realmente, literalmente, na mão da instaladora. Exato. Algumas construtoras de São Paulo já têm, hoje em dia, pessoas dentro do grupo da construtora que entendem um pouco mais. Sim. Mas a grande maioria... A grande É maioria não tem. instaladora. Vai ficar na mão da instaladora. E a instaladora está qualificada, não está qualificada, está treinada, não está treinada? Percebe onde a gente está? Porque assim, a gente pode fazer todo esse processo que você está falando lá do X-Bar Day, mas na ponta, se a pessoa da ponta não estiver qualificada, o gestor, que é o engenheiro, entender e fiscalizar, e a instaladora estiver qualificada com a instalação, todo esse processo industrializado é jogado no lixo. E cada caso é um caso. E cada caso é um caso, cada construtora, né? Então, assim, o que eu foco aqui nesse podcast, com relação à minha parte, que é a gestão, é as pessoas realmente entenderem que tem um processo por trás, né? Tem um processo por trás de toda uma estrutura que foi desenvolvida por vocês, fabricantes, de uma estrutura que a construtora espera ter um resultado final, uma imagem, mas que no dia a dia, é o cara que vai pegar na chave lá no torquímetro, é ele que vai dar qualidade. Sim. É ele que vai fazer o sistema funcionar. E precisa estar embasado em algo concreto, numa educação sólida, não é verdade, Flávio? Exatamente. E o que eu vejo muitas das vezes é que o setor continua cometendo esse erro. E não é só nas instalações não, tá? Evolui-se o processo há anos dentro da engenharia, mas o cara que está na ponta, é o cara que faz o dia a dia, é o mesmo cara da década de 90. E a qualificação dele... E a qualificação dele cada dia é pior. Né? É menos interesse. E é então... tão rico esse cara da década de 90, ele tem uma carga técnica, uma experiência, mas ele precisa ser lapidado todos os dias. Exatamente. Por meio da educação, por meio da gestão estratégica. Não tem outro caminho, Flávio? Não tem outro caminho. E o caminho é esse, é treinamento, é qualificação. E eu digo até um ponto mais interessante, mesmo esse cara lá da década de 90 e tal, 80 muitos... que são... Do qual nós somos. Do qual nós somos, inclusive. Mas esse cara é um cara que tem a necessidade ele tem a necessidade própria de querer aprender. Então, quando você chama um cara desse na empresa lá, na nossa empresa, na X-Bar, para fazer um treinamento de barramento, para ele entender como é que funciona, esse cara sente um prazer tremendo, ele gosta disso. Então, essa parte da qualificação é algo muito importante e ele se sente cada vez mais comprometido para criar isso daí. Por isso que eu falo bem claramente, né? A gestão de engenharia hoje é algo fundamental no mercado da construção civil. A pessoa precisa estar qualificada, a pessoa precisa ter entendimento de cada instalação que ele vai fazer. De cada etapa. De cada etapa, para que nunca tenha nenhuma patologia, para que sempre o trabalho aconteça de uma forma tranquila e aonde só se eleve cada vez mais E se houver patologias ou algum tipo de necessidade de ajuste, saber como proceder. Exatamente. Né? E isso é importante. Quando o Flávio, na última fala, ele falou... Devemos ter cerca de 200 barramentos neste momento sendo manipulados aí por equipe de instalações, né? Eu estava comentando no caminho para o Kleber, eu li uma matéria semana passada, agora do mês de julho, de um grande fabricante de cimentos. Sim. Ele, dois CEOs de duas grandes construtoras, fizeram o panorama junto com o Ministério de Infraestrutura do governo federal, um panorama de 2024 a 2030 para atender uma verticalização aqui em cenário nacional. Sim. Olha só esse número que o Flávio voltando, né, os 200 barramentos. Olha como é importante, como a gente vai ter que trabalhar essa base educacional. 77 bilhões estão disponibilizados para ser trabalhados nesse período. Vamos falar de 5 anos, né? Estamos em 25, já partindo para 26. 5 anos. Temos em torno de 35 milhões de famílias no território nacional. Sim. Né?
3 milhões e meio de famílias têm o desejo árduo de ter a casa própria. Exatamente. Daí a gente tem inúmeros projetos. O Flávio é especialista, ele pode explicar melhor depois. 10% desses 3,5 milhões já estão na rua procurando construtoras para poder financiar esse sonho, né? Então nós vamos ter dentro desse universo aí, dessa matemática, né, cerca, tá, de infraestrutura, acho que gira em torno de 13% a 18% em infraestrutura elétrica para os instaladores, né? Então assim, quer queira ou quer não vai deixar de verticalizar. Não. É uma tendência, né? É do uma mercado tendência. vertical. Nós temos 5 anos pela frente, mas o Sim. plano diretor nacional aí vai até 2035 pelo menos. Exatamente. Então, precisa de mão de obra qualificada, precisa de apoio técnico, precisa da escola técnica do Kleber que fica ali em campo, e o Kleber está formando os nossos meninos, está formando os nossos sucessores, porque só tem sucesso quem cria sucessores. Exatamente. Né? Estamos nos filiando, apoiando, fazendo frutificar e crescer mais o projeto da Delta 5, da gestão da engenharia, porque não tem outro caminho. Léo, nós precisamos, porque tem o desafio aí na frente, é um desafio positivo, mas só que nós temos que crescer forte e organicamente. Perfeito. E com respeito ao pequenininho que compra uma unidade ali É isso mesmo. na Torre dos Sonhos, né? Não é verdade? Que merece. É isso. Que Há algum merece. tempo a gente vem falando do tamanho do mercado, né? Discutindo isso em reuniões. E o mercado do barramento hoje no Brasil é muito grande. Muito grande. Não se tem ideia. É um produto que parece ser simples, mas hoje o mercado dele é enorme. A gente chega aí a 1 bi. Hoje o barramento, assim, eu entendo que ainda tem essa barreira a ser rompida, né? Porque nem todo mundo tem que disseminar esse conhecimento de barramento. Eu acho que esse é o foco. Disseminar. E aqui agora eu já vou transitar aqui para uma parte mais técnica, tá? Então agora a gente já entendeu um pouco quais são os problemas, quais que são a importância desse sistema dentro da construção, né? A gente já decorreu aqui bem. Mas agora eu vou usar essa parte agora do podcast para a gente trazer um pouco de conhecimento, tá? O que é o barramento, quais são as principais preocupações, quais são os principais problemas, né? Quais são os principais cuidados. Porque nesse ponto aqui a gente acaba agora trazendo um pouco de conhecimento técnico para quem está nos ouvindo, né? Então ele vai minimamente tirar as dúvidas. Lógico que a gente não está com a intenção de explicar barramento do início ao fim, né? Porque isso levaria no mínimo umas 5 horas de uma aula, um dia. Seria um webinar, dá até para a gente depois combinar de fazer um seminário, um evento só para engenheiros, só para falar de barramento, né? Acho que seria uma boa, né? Importante e prazeroso. Uma boa ideia. E dá um resultado muito grande. Hoje você levar um grupo e focar um dia, um final de semana, só falando ali do barramento, isso, o resultado para nós. Poxa, excelente. Eu acho que aqui dá até pra gente fazer um evento, a gente já pode até depois marcar esse evento, convidar alguns amigos engenheiros, aí o foco é o engenheiro mesmo, para capacitar o engenheiro da obra, que é o cara que tá ali no dia a dia, focar nesse cara e falar assim, vamos fazer um evento aqui, em tal lugar, a gente faz em conjunto, só barramento. E ele multiplica. Né? A gente vai fazer uma imersão de um dia, um sábado aí, né, que engenheiro de obra quase sempre não pode sair na segunda-feira, né? Na segunda e na sexta, segunda e sexta engenheiro não pode sair do hora. Sábado após as 13, né? Porque ele puxa o sábado de manhã. Então, fazer ali uma imersão ali de barramento, só barramento, falar tudo. Aí sim a gente entra em todos os detalhes técnicos, de montagem, de armazenamento. A gente juntar aí uns 30 engenheiros aí, que eu acho que consigo dentro da minha cadeia, e outros que estiverem nos ouvindo, que tenham interesse nisso aqui. A gente pode fazer essa imersão, a gente disponibiliza o local, um café, um momento de network também para trocar ideia. Seria um ambiente bem legal. Acho que é algo que a gente pode fazer aí brevemente, a gente alinha isso. E aí vocês entram com a parte da técnica de vocês, de novo. Eu sou engenheiro civil, que hoje tem uma instaladora, que está aqui na parte de educação, mas o conhecimento técnico aprofundado está aí. Então eu queria pegar esse momento aqui agora e eu vou direcionar algumas perguntas. Qual que é o conceito do barramento? Por que cabo ou barramento? Né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito, eu acho que também dá para entrar um pouco, mas na economia. Mas o que é o conceito? De onde veio? Por que no Brasil é tão mais disseminado cabo do que barramento? Veio de onde? Estados Unidos, Europa? Qual que é o conceito por trás? Qual que é o material que faz a transmissão? Por que é barramento? O que é um barramento de chapa colada? Qual que é um barramento de chapa isolada?
Vamos entrar um pouco mais nesse mundo técnico, para o engenheiro que estiver nos ouvindo aqui, começar a entender as nuances e até também ter o interesse de participar desse webinar, que com certeza, para mim, já está dado como certo, é só questão de data e fazer os convites, né? Mas como a gente faz o projeto? É aqui. É isso. mas você vai vendo, porque realmente agora eu me voltei... Sabe o que eu fiz na minha cabeça agora? Eu me voltei um engenheiro de 2015, 14, que não tinha noção de barramento. E tinha uma necessidade. E tinha necessidade, tinha barramento nas minhas obras, não tinha o conhecimento técnico necessário. E até de fiscalizar. Porque quando você detém o conhecimento, você fiscaliza. Agora, como é que você fiscaliza se você não detém o conhecimento? Não tem como. Impossível. Você confia, simplesmente. Pergunta dolorida, Né? Você simplesmente confia. E é o que eu fiz por muito tempo. Graças a Deus, eu tive boas pessoas ao meu lado nesse ponto aí, ao longo da minha carreira como engenheiro. Mas nem sempre tem. E na hora que precisar, se alguém subisse lá e falar assim, ó, o torquímetro aqui do barramento não tá batendo o torque necessário. Ou apertou demais e eu nem ia falar, não sei. Né? Hoje não, hoje eu vou conseguir debater, falar, não, deixa eu ver aqui o que é, qual que é a norma, onde é que eu vou, qual que foi, qual que é o fabricante. Percebe? Então assim, eu acho que por isso que veio esse insight. Mas vamos lá. Onde surgiu o barramento? Qual que é o conceito principal? Primeira coisa, qual que é o conceito? Sim. Aí Posso dar a introdução? Kleber, e você dá a sequência? São inúmeras as histórias do barramento blindado, mas a mais verdadeira delas, o barramento blindado surgiu das indústrias do Ford, né? E ali ele fabricava um determinado modelo, né? Por exemplo, o Ford 1. E quando ele ia lançar o Ford 2, ele tinha que mudar todo o layout ali da automobilística. Então ele perdia ali, você que é especialista em instalação, infraestrutura de leito, eletrocalha, cabos, enfim, todos os periféricos abaixo disso, quadros. Então ele falou, poxa vida, eu tenho que ter mais competitividade, que a indústria automobilística estava em plena expansão, precisava de muita velocidade para isso. Então ele falou, eu preciso criar, junto com os meus engenheiros aqui de infraestrutura, um sistema de distribuição e transmissão de energia que seja montável e remontável, né? Eu posso montar, desmontar, criar um novo layout e remontar e poder também ser expansível, né? Ter uma extensibilidade aí desse sistema, né? Então ele nasceu na indústria e veio para o Brasil no governo Juscelino, né? Então era mais aplicado do ponto de vista no âmbito industrial. E um grupo muito seleto de engenheiros aqui do Brasil veio estudando isso e veio trazendo essa possibilidade para trazer essa solução para o mercado building comercial e, consequentemente para o residencial, né? Porque uma vez que você tem o sistema regrado pela NBR 5410 por cabos, ele estabelece ali que você tem uma queda máxima de até 7% no cabo. Sim. Né? Naturalmente. Então, eu costumo brincar, qual é o produto da concessionária de energia? Energia elétrica, caramba. Elétrica. Né? Então, quanto mais perder por queda de tensão, menos ela fatura. Exatamente. Então, a concessionária de energia também abriu portas para isso, lá atrás, a antiga Eletropaulo, né? Abriu portas para trabalhar um novo conceito que pudesse ser medido com mais velocidade, com segurança, né? E em 1996, 98, em São Bernardo do Campo, teve o edifício Ângelo Franchini, que ainda usou os barramentos de cobre, né? Que não tinha uma eficiência tão boa assim, mas já era uma eficiência muito, muito melhor do que a de cabos. E isso foi passando o tempo, foi se aprimorando, teve um grupo de estudo muito, muito forte em cima disso, tanto para certificação quanto para homologações. E hoje nós temos uma queda de tensão nos barramentos blindados aceitável até 2%. A cada orçamento nós criamos um cálculo de queda de tensão baseado no que a gente testou no laboratório. Nós temos todos os fatores ali das características elétricas e nós te entregamos com muita segurança um orçamento e com uma queda de tensão apropriada que você vai ter 2% máximo de queda de tensão. Ainda. Então você sai de 2% para esse intervalo de até 6%, 7%. Nossa. Quanto que a concessionária, né, ganha com isso? Feito isso, você vai também ter uma economia na aquisição, no metro quadrado. Daí eu já consigo passar a bola pro Kleber. E na velocidade
dos especialistas em instalação. Hoje, né? se você for comparar, né, a infraestrutura que você precisa ter para levar essa distribuição de energia com cabo, os leitos, as dimensões, o peso, comparado com o barramento, você entendeu? O barramento tá muito compacto hoje, né? São tipos de produto diferentes. Lá no início, né, das aplicações, você tinha o barra espaçada, que era um barramento aí com dimensional, né, 150 por 150 milímetros de seção, né? Hoje você tem um barramento aí que consegue atender os edifícios aí, por exemplo, um barramento de 1.600, que ele é muito compacto, né? Ele tem uma largura de 128 milímetros, né? E uma altura de 150. Então, comparado com leito de cabo, com tamanho de shaft, né? Hoje o metro quadrado é valiosíssimo. Então você consegue, num shaft bem reduzido, com uma caixa, que daí vem a questão da caixa dos centros de medição, você tem um shaft com, hoje, a maioria dos casos aí, a gente encontra shaft com 1 metro de largura, É né? verdade. E profundidade Cada de vez 300 menores. milímetros. Ele reduziu para Ele menos reduziu da metade muito, nos últimos né? 10 anos. Então, lá embaixo... E o Flávio lá no... vende uma unidade, me perdoa, Kleber, o Flávio vende uma unidade maior, porque o Kleber diminuiu Conseguiu essa diminuir o condição shaft da sequência, No local do centro de medição lá, que você tem um QDC, que também é compacto, você ganha em área, você ganha em vagas de garagem, você Verdade. ganha em salas para, hoje, esses prédios mais modernos. Então, hoje você tem uma lavanderia lá na parte do térreo, você tem uma sala mais específica para estudo. Você consegue... O conceito mudou em O conceito função disso. mudou, você consegue ganhar espaço. Pessoal, eu vou tomar aqui a fala porque vocês estão falando aqui e assim, aí vem um pouco da minha cabeça, tá? Peraí. Eu vou tomar a fala aqui, mas eu vou... Porque aí vem um pouco da minha expertise. Hoje eu tenho instalação, eu tenho incorporação e tenho a parte de educação. Então são 3 coisas, né? Então quando você está falando aqui, a cabeça do incorporador tá rodando aqui Já tá dentro e eu trabalhando, já tive algumas experiências, já tem alguns casos que a gente sabe. E eu vou transmitir isso aqui pegar a bola e vou transmitir ela para nossa audiência. Quando você tem uma composição de um centro de medição baseado em cabo, normalmente você vai precisar de mais áreas. Porque todos os seus disjuntores, todos os seus medidores ali da Enel, que são os compactos, vai ficar nessa sala, que é o centro de medição. Isso. Então ela vai precisar de um espaço maior. Consequentemente, você está perdendo área que poderia estar sendo aproveitada, de uma vaga. Só para você ter ideia, hoje em São Paulo, uma vaga custa mais ou menos 70 mil reais. Sim. Dependendo do local. Estou falando minha casa, minha vida, baixo. Mesmo. Ela pode custar Por até baixo. 150 mil. Então, numa decisão, você já está falando de 150 mil só numa decisão. Entre ter a vaga ali naquele espaço ou não. Tá? Aqui veio a cabeça do incorporador. A depender de como for isso, você pode ser em metro quadrado também. Você pode ajustar isso. E ali, se você realmente... E aí entra outro ponto. Se você realmente iniciar os projetos com a cabeça e com a mesa tecnicamente, você vai começar a encurtar seu shaft e você vai começar a ganhar algum espacinho de 1 metro, 2 metros ali no shaft, né, no pavimento. Então, assim, a cabeça do incorporador na decisão, ela não pode ser simplesmente ali na conta 1 para 1. Ela tem que começar a envolver todos os outros processos. Porque se você põe na conta 1 para 1, você está deixando 150 mil fora. Porque você fez em cabo e você colocou uma parte lá do centro de medição destinada a isso. É uma área técnica, que não é vendável, né? Aqui a gente tem alguns conceitos aí de área útil, né? De área de vendas mesmo, né? Que na realidade gera lá no indicador de incorporação, que é a eficiência do empreendimento. É o quanto eu vendo daquilo que eu construo. Então, tá ligado, você tem que levar essas contas em consideração, mas é lá no pré-projeto. Não adianta só comparar ali no final A, B. Não, mas tem toda um outro desenrolar. E o outro ponto é realmente com o shaft que você está falando, né? Que aí você tem uma redução do shaft, você tem uma transição melhor. E fechando aqui, eu já trago outro ponto técnico, que agora eu vou ser aluno. Aluno para entrar mais a fundo e ganhar conhecimento. Mas qual que é a diferença hoje entre uma caixa plug-in e uma cofre? Hoje eu estou provocando, eu sei a diferença, mas não sei ali a fundo, eu sei a diferença. Lógico, eu sei ali quando uma é ao lado, é o cofre, quando a outra é acoplada diretamente no barramento. Mas até para nossa audiência também entender, correr lá na obra e ver, deixa eu ver se eu estou com um plugin ou cofre, né? Que são termos técnicos. Então, qual que é a diferença e por que elas existem nesse ponto? Ô Flávio, hoje a gente tem 2 opções aí, né? Conforme você falou. Hoje a gente tem a caixa de medição centralizada, que ela já possui a pinça
que é o conector do barramento ali, que vai sacar aquela energia do barramento diretamente na caixa. Então hoje você consegue, num prédio com, sei lá, 4 apartamentos por andar, hoje você tem lá uma caixa com 4 medidores que você pluga ela diretamente naquele andar, né? Direto no barramento. Direto Ou seja, no eu chego lá, barramento. tenho um barramento montado apenas. Isso. Essa seria a plugin. E tem uma outra configuração que seria o cofre de derivação, que você pluga uma caixa de dimensões menores, né? Que você tem uma proteção, um disjuntor geral dentro desse cofrinho, que a gente chama, né? E daí você faz a alimentação na caixa. Então aí isso ocorre quando? Quando você tem uma profundidade de shaft muito pequena, porque uma caixa MEC hoje padrão para ligar os medidores, ela tem 250 milímetros de profundidade. Então se você tem um shaft com 300, Sim. já não dá, porque né, um barramento tem os seus 50 milímetros de suporte, mais uma altura de 150 milímetros, mais a caixa, tem casos que você não consegue... Alguns afastamentos. Você não consegue fazer a ligação diretamente com a caixa MEC. Então você utiliza o plugin. Essa é a diferença. Só que daí você precisa ter uma largura de shaft um pouco maior para poder ter o barramento com o cofre e ao lado a caixa. E hoje, se assim, você tem prédios com 20 apartamentos por andar. Sim. Então você tem a caixa desde a MEC 16 para ligar 16 medidores numa única caixa até a MEC 2, né? Então, assim, hoje a principal diferença é essa. Qual que é o sistema mais econômico, assim, em termos de custo, tá? É a plugin que vai direto no barramento ou é a cofre? Hoje eu acho que é a plugin. A plugin. Sim. Tá, então vamos lá, de novo. Por que eu fiz a pergunta? Eu já imaginava que era plugin, porque depois que você faz a cofre, assim, toda a derivação até de uniduct, de blindagem ali para poder puxar pro lado. De novo, voltando para a cabeça do incorporador. Ou seja, a dimensão, olha onde a gente está chegando. A dimensão do meu shaft, da profundidade, influencia diretamente no meu custo do barramento. Sim. E muitas vezes é 20 centímetros de profundidade de shaft que faz meu barramento ficar mais caro. E aí eu Isso brinco mesmo. um pouco do que eu falo nas minhas obras quando eu ouço. Eu falo, gente, não adianta, cada obra é obra, cada obra é uma obra. Ah, não, mas é porque a obra tal, você fechou X PTO por apartamento. Eu falo, sim, mas aquela obra era assim, assim, assim. Essa obra é assim, assim. Ah, mas não mudou não. Não, mudou a amperagem, mudou o tipo de barramento, lá era plugin, aqui é cofre. Então tudo isso a gente sabe que impacta. Mas é uma decisão que o incorporador, muitas vezes, por não conhecer ou não desce nesse nível, né? Tá ali na hora de dimensionar seu hall e posicionar suas coisas ali, definir o sistema. E às vezes por 20 centímetros de um shaft... Evita um transtorno enorme. Não, evita vai para um sistema mais caro. Mais caro. Por causa de 20 centímetros no shaft, que muitas vezes era um afastamento, um offset dentro do shaft. E por que isso tem lá atrás, ô Cleber? Só um instantinho, só para concluir aqui. Porque essas definições é lá na prefeitura, quando você está fazendo seu PL. Sim, isso. É um projeto Esse legal. ponto que eu ia levantar. Entendeu? Você está lá no PL. Então, se a gente não se envolve no projeto lá do PL, depois você não tem como resolver esse tipo de situação. Acabou. Acabou. O que Você nós perdeu. fizemos hoje para ajudar nesse contexto? Hoje a gente fornece uma biblioteca com as seções transversais do barramento para que isso seja já inserido no momento do projeto. Então, na hora que ele está iniciando o projeto, ele já tem os dimensionais do nosso barramento, ele já consegue dimensionar o shaft, é cofre ou é a caixa MEC, então isso Posso dar um presente para nossa audiência? Claro. Sim. Pessoal, aqui é para vocês. Quem comentar aqui nesse vídeo lá no YouTube, depois vai lá no YouTube, a gente vai colocar um link lá para quem fizer o comentário relacionado aqui ao podcast, barramento, escreve barramento lá, a gente vai deixar um link e vai enviar essa biblioteca. Seja você arquiteto, seja você dono de instaladora, projetista, quem comentar esse vídeo lá, a gente vai enviar o link da biblioteca de vocês. Sim, pode ser assim? facilita demais. Oportunidade, lógico. A gente facilita dessa forma? Facilita Aí, ó, muito. vocês já ganharam aí um presente, obrigado. Porque eu acho que é essa questão de divulgar, né? Eu acho que nosso papel aqui hoje, como educador, lógico que depois daqui cada um vai para suas atividades, amanhã o mercado está aí de volta pra gente, mas enquanto educadores, facilitar, dar informação, porque muitas vezes um projetista não tem ali a dimensão correta, e também já deixa aqui o contato do pessoal aqui da XBAR, para ter dúvida quando estiver projetando, ligar, fazer essa ponte, né?
né? Kleber, continuando aqui um outro ponto, só pra gente já tá chegando aqui ao fim. Cara, passa rápido, hein? Passa. Muito rápido. Gente boa, com gente boa, Isso passa aqui dá rápido, hein, pra cara? ficar um dia Dá pra ficar um dia, conversando. né? Eu acho que se a gente marca um outro, passa de uma acho que o cadeira, próximo umas vamos marcar 5 pra 1 hora e horas meia. batendo papo aqui, porque haja assunto e assunto conhecimento, né? pra gente Principalmente passar. desse produto, né? Então aqui, só pra gente deixar mais claro aqui, a gente vai direcionar no momento, então vamos lá. Centro de medição, FAC, ok? Então a gente chegou ali, fez a entrada da energia, vamos falar que não tem um QDC lá fora, mas entrou ali, centro de medição, beleza. Estamos dentro do centro de medição, tem todo o processo ali de centro de medição, de FAC, os QDC 15, QDC 21, a depender do empreendimento, todo o processo, fechou. Ali dentro tem todo o conjunto, dentro do centro de medição tem todo o conjunto da Elitec, que também pode ser todo Elitec, né? Sim. Se precisar ter outra marca também, eu acho que zero problema, mas Não, nós temos dentro poder de compra. tem um poder de compra muito bom e eu tenho certeza disso, de homologação. Então você tem um conjunto centro de medição ali muito fechado, desde da fabricação da chapa, como o disjuntor. Então sistema completo. Verticalizado. Sistema completo, certo? Centro de medição. Sim. FAC barra Elitec. Beleza, saí, coloquei uma flange ali, saí, disparei meu barramento blindado, trecho horizontal. Normalmente, em prédios menores ou maiores, um pouquinho mais de trecho horizontal. Ok? Barramento blindado, pelo que eu entendi com vocês lá, trabalha mais com barra colada, correto? Sim. Hoje vocês estão muito... Integralmente. Integralmente barra colada, fechou. Então, material alumínio, normalmente, correto? Vai com seu trecho horizontal, faz a medição em obra, deixa ali a curva ali normalmente não é medida, que é a transição entre o trecho horizontal e o vertical, é onde tem mais ou menos o ajuste, quase sempre ali. Sim. Alguns pontos de preocupação aqui, né? Porque no subsolo, nesse trecho horizontal, é onde tem as maiores interferências. Interferência com tubulações de desvio pluvial, interferência com tubulações viga. Aí tem altura que muitas vezes não pode passar, aí começa a fazer os cavaletes. Então Nível do gesso. E aí de volta que eu volto para você, engenheiro de obra. Todas as vezes que for fazer um trecho horizontal, chama uma reunião na obra, discute em loco as interferências. Porque o projeto aceita tudo. E muitas das vezes o cara da hidráulica projetou sem saber o barramento, o cara da elétrica projetou também sem saber. E vai dar problema. Os maiores problemas que eu tenho hoje em instalação de barramento são os trechos horizontais com interferências. E muitas vezes eu preciso desviar o caminho. E como todo mundo já passou antes... Indicador importante. Como todo mundo já passou antes... Muito. Todo mundo já passou, porque quando você vai entrar com barramento, já passou a minha parte de instalações de pluvial, já passou, todo mundo já passou. Ar-condicionado, Ar-condicionado, E deixou furo as da viga. interferências. Então assim, quem vai ter que se virar são vocês, tá? Muitas das vezes já foi. E aí o projeto tá bonitinho, um trecho reto. Exato. Quando você vai na obra, e aí altera aquela tensão, porque alterou o caminho, aí você tem que fazer tem que ter uma folguinha ali pra você fazer um recálculo, né? Aumenta conexões. Aumenta conexões, aumenta o custo. Então assim, pessoal, engenheiro, antes de liberar o trecho horizontal de barramento, faça uma reunião muito aprofundada das possíveis interferências. Que não é perder tempo, não né, é perder Flávio? tempo, você vai ganhar. Investir. É que quando o barramento vier, ele já tem o caminho dele a ser definido e não vai ter problema. Então, beleza, fizemos esse estudo, tivemos esse cuidado com o trecho horizontal e agora vamos fazer a conexão, deixa um espaço ali, né, que é a última peça, normalmente fica sendo ali a transição entre vertical e horizontal. Chegamos com o horizontal ali, vamos trabalhar o vertical. Trecho vertical, tudo isso em X-bar, né? Totalmente trabalhando com a X-bar. Vamos montar o trecho vertical. Beleza, vai ter ali o chafo, vai ter ali as alturas, né? Porque precisa manter a altura padrão da Enel, né? Com relação à execução. Por isso que é só feito, muitas das vezes lá do passado, assim, caraca, por que o barramento só pode ser medido depois que eu termino a estrutura? Aí depois eu fui entender, né, que tem as alturas padrões e ao longo, se o pavimento for variando, espessura de laje, for variando um pouco, você vai acrescentando, chega no último pavimento, a caixa que deveria estar a uma altura determinada, agora não está mais, já perdeu, tem que remontar, né, tem que reajustar novamente. Então, entendi o porquê, né, e isso é o porquê, tá, gente? Por que o barramento não já sai medir 2 pavimentos, vai lá e mede o barramento e replica? É porque a gente sabe que não vai ser garantida aquela distância ali. Não dá pra tirar média, né, Flávio? Não dá pra tirar média, então muitas das vezes, alguns casos, quando tá faltando 2, 3 pavimentos, até que dá pra se arriscar, medir antes, pra já ir produzindo, até 5 pavimentos, né, um prédio de 20, vamos falar que ali chegou no 17º, 19º, se tiver com muita pressa, já dá pra trabalhar alguma coisinha ali, mas eu sempre aconselho terminar. E às vezes no momento da medição você consegue pegar uma constância. Isso. Você peguei 10 andares com a espessura de laje de 130. Então você consegue confiar mais no que tá para cima, entendeu? Mas se não quiser errar, espera a estrutura acabar, que também não dá problema. Gente, barramento é muito simples de ser montado, tá? Barramento é muito simples de ser montado. Barramento normalmente minhas equipes montam em 1 semana, 2 semanas. Deixa bonitinho. Não tem pressa. A pressa realmente às vezes é a Enel. Né? Mas assim, então beleza, eu montei o meu trecho vertical, fiz a medição, o barramento chegou na obra.
armazenamento, né? A gente já discutiu isso em algumas conversas nossas ali de armazenamento. Esse é o, Para mim, é outro ponto o meu nevrálgico, né? ponto é barramento tem que ser tratado igual a elevador. Esse é o ponto. Nós guardamos esse O ensinamento. barramento tem que ser tratado da mesma forma que o elevador é montado nas obras. Quando o barramento for tratado com essa carinho, com essa especificação, a gente não vai esse número de 60% vai cair. E, gente, é caro, tá? Desmontar um barramento, mandar para fazer uma reblindagem, montar o transtorno. Eu já fiz isso umas 2 vezes. Eu sempre aconselho, gente, só meça o barramento, só ponha a instalação do barramento. Quando a laje já estiver impermeabilizada, quando a laje já tiver tudo feito realmente, tudo certinho, por quê? Qualquer dano ali vai ser um transtorno, vai ser voltar 20 casas no xadrez. Vai voltar. Então, assim, ter essa questão realmente de fazer no time certo, né? É o time. Essa montagem do trecho vertical. Time certo. Normalmente já testou todas as prumadas hidráulicas para não ter problema. Já testou, tá em carga, tá funcionando, não tem vazamento, ok. A cobertura já tá impermeabilizada, ok. Né? É meio que um checklist. Padronizar um checklist, né? E aí você termina a parte de montagem dentro desse contexto. Depois volta embaixo, faz a conexão da curva. E aí eu entendo que vem os testes. Né? Agora vem as megagens, vem a medida da corrente, e aí vem a homologação junto a concessionária, né? Que aí são fotos, normalmente, hoje em dia envia fotos, e um outro trecho que sempre fica muito ali meio esquecido, e volta e meia a gente dá uma preocupaçãozinha, que é com a medição remota, né? A gente faz tudo e depois, putz, agora tem que fazer a remota. Aí desce com toda a tubulação da remota, vai, faz a ligação no centro de medição, fica tudo correto. Então, assim, eu quis trazer um pouco desse dia a dia, porque é exatamente esse processo que acontece. Me fale aí se vocês tiverem algum item que eu não tenha e acrescentar também, fica à vontade, mas é algo que realmente é assim, né? O processo é muito esse do dia a dia, né? Você está guardando algum segredo, porque além de engenheiro civil de sucesso, né, tem um eletrotécnico aí dentro, né? Mas falou tudo, caramba, tá tudo certo. Que quando a gente eu já estou 5 anos com instaladora, né? Então a gente já foi montando barramento, foi aprendendo. O que a gente está aqui para vocês, pessoal, e está nos ouvindo, é encurtando o seu caminho. Tudo isso aqui que eu falei é alguém que está trabalhando em instalações em 5 anos. Então eu já montei barramento, já errei, já deserrei. Então, para mim, essa é a mágica da educação. É encurtar o tempo. É isso. Cara, tirar as lombadas, né? Jack Welch, da antiga GE, falava isso. Tira as lombadas desse percurso corporativo. Exatamente. Né? Se eu tenho esse conhecimento e é porque eu errei, se eu pegar um engenheiro novo aqui sentado do meu lado e falar, olha, faz isso aqui. O caminho é esse, né? O caminho é esse. O cara não vai errar. Esse é a minha paixão pela educação. Porque eu vou fazer alguém não errar naquilo que eu errei. E esse conhecimento é meu. Perfeito. E eu compartilho de graça. Tá aqui, ó. Gente, é um podcast. Mas se você pegar esse último finalzinho do podcast aqui, com tudo que a gente comentou, e realmente se dedicar ali a anotar e praticar, um engenheiro recém-formado amanhã, ele consegue gerenciar o barramento. E nós estamos à disposição para assessorar todos esses engenheiros, amigos, consultores. Perfeito. Contem conosco. Pessoal, estamos chegando ao fim, tá? Obrigado. Vou agradecer de novo, Léo. Obrigado pela parceria. Você é um cara que tá comigo em tudo. Te agradeço muito Flávio. essa parte da educação. Conte comigo. Kleber, cara, Obrigado. conhecimento técnico seu. Quem quiser ter contato aqui, só falar com a gente passa o contato, independente do que seja. Estamos à disposição. Wilson, cara, obrigado pelas oportunidades, obrigado por apoiar o projeto da Delta 5, obrigado por apoiar vir aqui no nosso podcast de Gestão de Engenharia. Gratidão é nossa. É algo que a gente está realmente buscando. Eu sei que tem muito o que fazer ainda nesse mercado. A gente tem um projeto grandioso. A gente começa pequeno, mas a gente tem olho lá na frente. A minha intenção, como tudo, com a Delta 5, com esse podcast, é melhorar a base. De novo, eu insisto, não adianta a indústria da construção civil se profissionalizar cada vez mais, mas esquecer de quem põe a mão na massa. Qualquer pequeno avanço é um avanço importantíssimo. Qualquer pequeno avanço, qualquer pessoa, seja agora com instalações, seja pessoa de estrutura, de pintura, se a gente conseguir melhorar a mentalidade e a visão dessas pessoas, tornar esse nosso setor realmente um setor de empresas de engenharia. Esse é o meu objetivo com tudo. E trazer conhecimento, né? Então, fica de novo aqui minha gratidão a vocês. A gente está em várias parcerias junto, a gente vai continuar junto com isso, mas é uma causa que eu levanto. E agradecer. Pessoal, esse foi mais um episódio muito bom, um episódio mais técnico, mas que trouxe muito conhecimento e que com esse quê de educação a gente vai melhorar o mercado, o nosso setor e que todos venham ganhar com isso. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado. Ficamos aqui e até o próximo episódio, pessoal. Deixe seus comentários aqui no link, o que você precisar fazer de comentário, para baixar a biblioteca, vamos estar à disposição, tá? Tanto aqui como no Instagram. Segue a gente lá.
Vai ter vários conteúdos ainda aqui ao longo dos podcasts que a gente vai estar sempre compartilhando nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.